Ele tinha apenas 18 anos. Um jovem que, em meio às turbulências da Segunda Guerra Mundial, viu-se diante de um destino que ninguém poderia prever ou desejar. No dia 11 de novembro de 1944, em uma manhã que ficaria marcada na história daquele pequeno município francês de Tulle, Joseph enfrentou a morte de uma maneira que poucos jovens de sua idade poderiam imaginar. Ele não estava ali como um soldado treinado, com uniforme e armas à disposição. Sua presença naquele local tinha uma origem completamente diferente. Ele era, na essência, um espião, alguém que, disfarçado de civis, tinha como missão obter informações valiosas para os aliados, atravessar linhas inimigas, observar a força das tropas alemãs e, com isso, contribuir para estratégias de guerra. Uma missão de alto risco, envolta em perigos constantes, que terminou de forma trágica e definitiva. A história de Joseph é marcada por uma audácia extrema. Sua missão, aparentemente simples, envolvia cruzar o rio Mosela, uma barreira natural de difícil travessia e altamente protegida, e retornar com dados que poderiam influenciar o curso dos acontecimentos. Cada passo dado tinha que ser minuciosamente planejado, pois uma falha poderia significar a morte ou a captura. E, de fato, tudo acabou assim. Ele foi descoberto, preso e levado diante de um pelotão de fuzilamento. Não como um soldado, mas como um espião, uma figura que, segundo as forças aliadas, usou roupas civis para se infiltrar no território inimigo, violando as regras de guerra estabelecidas. Um jovem que, na sua inocência ou na sua coragem, assumiu o risco de uma missão que poderia custar sua vida. Antes de sua execução, a situação na pequena cidade de Tulle já era de uma tensão palpável. No mês de setembro, alguns dias antes, Wendy e outro jovem alemão, Stefan Cordes, haviam se disfarçado com roupas de civis e tentado atravessar as linhas alemãs para alcançar posições aliadas e transmitir informações. Seus planos, porém, foram frustrados quando, ao tentarem cruzar para o lado oposto, foram descobertos por tropas americanas longe do território seguro de Genebra. Esses jovens, como Joseph, também carregavam a esperança de ajudar, de contribuir de alguma forma para a resistência contra o invasor, mas suas ações os colocaram em uma trajetória de risco extremo. A justiça que os julgou, porém, foi diferente da que se espera de um tribunal comum. Joseph, assim como Wendy e Stefan, foi submetido a um julgamento militar por parte dos Estados Unidos, realizado por uma comissão especial e não por um tribunal civil. Essa corte não se debruçou sobre acusações de assassinato ou crimes de guerra em grande escala, mas focou-se na violação das regras de guerra, algo considerado, naquele momento, como uma ameaça direta à segurança e à integridade das forças aliadas. Sua condenação ocorreu em 28 dias, no dia 18 de outubro de 1944. A acusação formal foi de coletar inteligência militar enquanto vestia roupas civis, uma transgressão que, sob as leis de guerra aliadas, era considerada uma violação grave, passível de punição máxima. Para os aliados, espionagem não era uma atividade de um soldado comum, eram, na sua visão, traidores que usavam a aparência de civis para infiltrar-se no inimigo. Os espiões não tinham direito às proteções concedidas aos combatentes regulares, e, segundo as regras de guerra daquele tempo, poderiam ser executados sumariamente. O local de sua execução, uma fazenda próxima de Tulle, no nordeste da França, carregava uma história pesada de ocupações, batalhas e retrocessos. A cidade, marcada pela violência e pelo sofrimento, apresentava uma atmosfera carregada de ansiedade em novembro daquele ano. Os soldados aliados estavam à caça de inimigos invisíveis, enquanto os espiões, como Joseph, viviam sob o medo constante de serem descobertos e mortos. Na manhã do 11 de novembro, exatamente um dia após a armistício que encerraria oficialmente os combates na Europa, Joseph foi levado ao local de sua execução. Lá, diante de um pelotão de fuzilamento dos Estados Unidos, permaneceu firme, com uma calma surpreendente, como se estivesse consciente de que seu destino estava selado.
Aos 18 anos, ainda considerado um adolescente, ele se tornou um símbolo da tênue linha que separa o soldado do espião, a sobrevivência da morte, a inocência da traição. Sua história não foi marcada por acusações de crimes de guerra em grande escala, não houve genocídio, gerenciamentos ou destruição massiva, mas sim por uma ação de inteligência, um ato